Trump impõe tarifas à imprensa surta e o Brasil de Lula continua sem projeto. No último episódio falamos sobre o derretimento político de Lula que não estanca, as movimentações no STF e os sinais cada vez mais claros de que a elite brasileira não está nem aí para o cidadão comum. E hoje vamos olhar para o impacto que o anúncio das tarifas do governo Trump causou no mundo e principalmente no Brasil. A mídia americana e o consórcio brasileiro classificaram a medida como caótica e como autossabotagem. Mas será que é isso mesmo? Lula aproveitou o momento para posar de estadista global, defendendo regras internacionais e multilateralismo. O mesmo Lula que pouco tempo atrás impôs taxas nas blusinhas da Shein, causando prejuízo de bilhões aos Correios em cima de produtos que nem são fabricados por aqui. Para a imprensa, quando Trump protege a indústria, é protecionismo, mas quando Lula taxa o cidadão brasileiro, é um avanço para o país. Essa gritaria só impede que o Brasil comece a discutir de verdade um projeto para o país. Enquanto a esquerda tenta sobreviver, a direita precisa se decidir se vai continuar repetindo o discurso liberal da década de 90, que só interessa a Faria Lima, ou se vai propor um caminho de soberania baseado na autonomia produtiva e desenvolvimento estratégico. Bonito isso, hein? Quem escreveu? Como já está sendo feito por Trump lá nos Estados Unidos. E enquanto essa discussão ainda engatinha por aqui, o governo brasileiro continua desmontando a base produtiva, desmonte do plano safra, engavetamento da margem equatorial, legalização das bets, crédito consignado como paliativo e cortes em benefícios sociais num modelo de empobrecimento programado e, no fim das contas, tudo isso favorece o mercado que já se organiza para forçar as privatizações em 2027. Nesse cenário, até parte da esquerda petista já percebeu que o Lula governa para os bancos. A pergunta que surge é quem vai governar para o Brasil, meu Deus? E do campo econômico para o político, os últimos dias também mostraram mudança de clima. O STF começa a demonstrar fissuras internas e algumas decisões recentes, como o arquivamento de processos e revisões de pena, indicam que a corte está tentando recalibrar sua imagem. A dúvida é se isso é uma reação à opinião pública ou uma tentativa de suavizar o terreno antes que a pauta da anistia avance de vez. E falando em anistia, as manifestações do último domingo mostram que a base de apoio do Bolsonaro nas ruas continua sólida. Mesmo com a tentativa de minimizar os números, a presença de 7 governadores, dezenas de parlamentares e uma diversidade de movimentos populares deixou claro que a direita segue mobilizada e que, mais uma vez, a narrativa do fracasso das ruas não se sustenta. E também a gente tem hoje um convidado muito especial, o deputado Felipe Barros. Seja muito bem-vindo e parabéns pela presidência da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Obrigado, meu xará, Felipe, Arthur, todos os nossos telespectadores. É uma alegria e uma responsabilidade muito grande hoje estar presidindo a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Muito legal. E foi uma vitória, né? Você veio aqui, a gente falou tanto das comissões, falou tanto que era da importância disso, né? E agora colhendo os frutos, meus parabéns. E já que estamos falando de assuntos internacionais, vamos falar do Trump, né? O Trump assustou, assim, o pessoal, né? E com essa história das tarifas, assustou mais ou menos, né? Porque ele já vinha falando disso há um bom tempo. O pessoal achava que podia ser blefe, não sei o que, ele resolveu fazer o que ele chamou de o dia da libertação, né? Como é que o Brasil fica nisso? Como é que você, o senhor, né? Não sei, outro dia reclamaram que eu chamava pessoas de você. Vai te chamar de você. Senhor, eu fico me sentindo muito velho. Pois é. E aí, como é que você vê isso? Como é que a gente, como brasileiro aqui, como é que a gente vai lidar com isso? Fala um pouco sobre esse assunto aí. Olha, é uma excelente pergunta. Eu acho que esse assunto tem sido o assunto dos últimos dias. Mas eu queria trazer para vocês, em primeiro lugar, alguns fatos. O governo Lula fez uma opção ideológica no período pré-eleitoral das eleições norte-americanas. Ele optou estar ao lado do Partido Democrata, mais uma vez, e declarar o seu apoio a Kamala Harris. Não só isso, ele fez uma opção ideológica e xingou o candidato à época, Donald Trump, de fascista. A primeira-dama brasileira xingou o Elon Musk, mandou o Elon Musk para aquele lugar. Hoje Elon Musk é um dos principais secretários, o que equivale aos nossos ministros aqui no Brasil. Ele é um dos principais secretários do governo Trump. O Trump, no período eleitoral, ele não escondeu de absolutamente ninguém aquilo que ele ia fazer. Se tem algo que
os seus opositores não podem acusá-lo é de ter cometido estelionato eleitoral, porque tudo que ele está fazendo agora, ele disse que faria no período eleitoral, e não há, portanto, qualquer tipo de surpresa em relação a isso. Não deveria ser surpresa também para o governo Lula. O governo Lula, ao fazer a opção ideológica de estar ao lado da Kamala Harris, cometeu um grande erro. Mas o principal erro do governo Lula foi, ao término do período eleitoral, não estabelecer nenhum contato com a equipe de transição do governo Donald Trump. Sabendo que Trump tomaria essas medidas, porque era sabido de todo mundo, era para, no mínimo, o presidente Lula, a sua assessoria, Itamaraty, ter buscado diálogo com a equipe de transição de Donald Trump. Não fizeram. E digo mais, a informação que me chega é que até hoje a equipe diplomática, o corpo diplomático do Brasil, que está aí nos Estados Unidos, tem uma orientação expressa do governo federal brasileiro de não estabelecer qualquer tipo de contato mais próximo com membros do governo Donald Trump. É um erro. Me parece que o Lula quer colocar a culpa da incompetência econômica da sua gestão no governo Donald Trump. Tal qual fazia com Roberto Campos Neto, né, vocês vão se lembrar que tudo era culpa do Roberto Campos Neto. Nem tudo era, né? A gente pode ter várias críticas ao Roberto Campos Neto, mas o governo também deveria ter feito a lição de casa. E naquele momento, tudo que acontecia de economia no nosso país, a culpa era do Banco Central. Agora que está o indicado deles, o senhor Galípolo, me parece, e aí é uma opinião pessoal, que o Lula quer cravar uma falta com Donald Trump para colocar toda a culpa do desastre econômico brasileiro no governo norte-americano. É muito semelhante com aquilo que acontece em Cuba, né? Que tudo seria culpa do embargo econômico dos Estados Unidos. Nossa, né? Você falou exatamente o que me passou pela cabeça. Impressionante, é isso mesmo. Então, nós temos esses fatos, que são fatos, né? Não é a minha opinião, né? Ele se posicionou ideologicamente no período eleitoral, depois disso não buscou nenhum tipo de contato com a equipe de transição do Donald Trump, já era sabido de todo mundo o que o Trump faria, porque a política econômica dele é aquilo que ele disse e se comprometeu com o povo americano que faria no processo eleitoral. O governo Lula não buscou contato com ninguém, até hoje existe uma orientação expressa do governo de Itamaraty orientando o corpo diplomático brasileiro a não buscar contato com membros do governo Trump, fazendo com que as taxas hoje ao Brasil, que é verdade, são mais baixas do que de outros países. Existe aí uma oportunidade para o Brasil se o Lula estivesse pensando numa reindustrialização e na geração de emprego no nosso país. Não está pensando nisso. Mas esses são fatos que fazem com que as taxas impostas ao mercado brasileiro sejam praticamente reversíveis. Muito diferente daquilo que aconteceu quando, no primeiro mandato, o Lula, aliás, o presidente Trump, anunciou taxas também ao ferro brasileiro. O presidente Bolsonaro pegou o avião, foi lá, falou com ele e resolveu. É a forma de negociação do Trump. Ele está, no ponto de vista geopolítico, pensando nos interesses do povo do seu próprio país. A esquerda sempre criticou o tal do imperialismo norte-americano que se intrometia em todas as nações do mundo. Agora que os Estados Unidos resolvem cuidar do seu próprio quintal, a esquerda brasileira também continua reclamando. Pois é, sempre vai estar errado, né? Porque eles não conseguem dar nenhuma solução para nada, então a culpa é sempre do outro. Arthur, o deputado vai precisar sair daqui a pouquinho, então você quer falar um pouco e até perguntar alguma coisa para ele, aproveitar a presença dele aqui? Não, como sempre, eu concordo aí com o Felipe. Eu acho que o único ponto é que os liberais começaram a tentar colocar em cima do Trump a queda do mercado financeiro e a queda da Bolsa, né? Principalmente a queda da Bolsa. Só que, obviamente, tem duas coisas, né, que vale a pena mencionar. Primeiro, a grande parte da crise que viria, isso é inevitável, ela vem sendo formada pelos liberais por causa do sistema monetário. Então, assim, o Trump não formou uma crise no mercado de ações, ele simplesmente está resolvendo um problema estrutural e está trocando esse sistema neoliberal global voltando de certa maneira, e não totalmente, mas uma nova forma do sistema americano de economia política, que tem no Hamilton, no famoso relatório de manufaturas,
que alguns, inclusive, aprenderam via musical, né? Enfim. Mas, tirando a pilha, que o bullying a gente sempre faz, veja, eu fiz um Twitter, até repostei isso hoje, que já mostrava que a bolha do mercado americano era sustentável por causa do déficit. A capitalização do mercado, se pegasse todas as ações do mercado americano, quando eu peguei isso, acho que foi mais ou menos no final do ano passado, ela já era de 64 trilhões de dólares. Você tem noção, todas as outras bolsas do mundo inteiro, se você somasse tudo em valor de mercado, eram 62 tri. Então, basicamente, o valor de mercado das ações dos Estados Unidos valia quase 50% aí do PIB mundial. E, assim, obviamente, já estava totalmente uma bolha que era absolutamente prevista que em algum momento ela iria estourar. E isso não tem a ver com o Trump, isso tem a ver exatamente com o sistema monetário, com essa ideia que os caras fizeram de desbalanceamento, que é o verdadeiro problema, aliás, e diga-se de passagem, o verdadeiro problema mundial, que é o problema de como se resolve déficit e superávit de conta corrente entre países que são persistentes no longo prazo. Então, os Estados Unidos emitia moeda, ficava deficitário, financiava o superávit de todos os países compravam, pegavam esses dólares do superávit, e a gente chama de reciclagem, pegava esse excesso e comprava título americano que voltava para o mercado de ações. Esse é o modelo neoliberal, entende? Rentista. E, evidentemente, o Trump agora está alterando isso e fazendo um novo paradigma. O meu único ponto que eu volto a dizer é que, longe do que a mídia parece que está dizendo, os caras foram extremamente competentes. Porque o Trump assumiu dia 20 de janeiro, hoje não é nem 20 de abril, nós estamos dia 2 de abril, 7 de abril, se me fala aqui a memória, né? Mais ou menos. Isso, 7. 7 de abril. E ele já fez uma série de medidas que basicamente ele desafiou, né? Alterou. Desde o governo, né, da parte administrativa, desmontagem de uma parte do Deep State, tipo o USAID. Desarmou, cara, várias outras medidas dentro da esfera administrativa, fez uma nova diplomacia global, focada nos interesses americanos, e não mais, como o Felipe bem lembrou, imperialista, e agora está desarmando as questões de tarifas, que ao contrário do que alguns liberais dizem, não tem nada a ver com o que foi feito em 29, que também vários estudos dizem que não foi isso a causa de 29, né? Do crash. Mas, do grande crash da Grande Depressão. Enfim, mas o que ele está fazendo, inclusive, são medidas de tarifas desproporcionais. Cada país tem uma determinada tarifa em função do seu desequilíbrio cambial. Enfim, sabe o que acontece? Só está reclamando que não fez dever de casa. E o Brasil começou a reclamar porque não fez dever de casa também. Então aí eu pergunto ao Felipe, né, já que fez uma rápida aqui introdução, preâmbulo nessa história, de repente, na comissão que você está, né, de assuntos de relação, a parte de defesa, mas também tem uma parte de relações internacionais, né? Sim. E comércio. Existe um movimento de empresários já tentando você percebe, ou você prevê algum tipo de missão internacional para, de repente, construir acordos bilaterais entre países, entre o Brasil e outros países, Oriente Médio, o próprio Estados Unidos, Europa, para começar a construir relações específicas entre o Brasil e esses países, ou ainda isso está engateando e ainda ninguém apareceu lá para dizer a nossa direção é para cá? Arthur, uma excelente pergunta, porque nessas últimas semanas, várias federações de indústria e comércio me procuraram como presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sabendo, inclusive, que não há diálogo do governo brasileiro com o governo norte-americano, e sabendo da proximidade ideológica da direita brasileira com o Trump, tem buscado contato, em primeiro lugar, para entender essa política econômica, política do presidente Trump, e até para estabelecer laços com autoridades do governo norte-americano. Já digo aqui para vocês, em primeira mão, que a primeira missão oficial que a gente vai fazer será para os Estados Unidos. Claro que nós também temos limitações, e cito um exemplo. Essas políticas de taxas, tarifas, essas conversas se dão entre chefes de Estado, né? E não entre um chefe de Estado e o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O que eu quero dizer com isso? Todos os pontos que nós faremos, e nós já estamos viabilizando algumas reuniões com as principais autoridades do governo norte-americano em relação às tarifas, são pontes em que nós levaremos a chamada diplomacia parlamentar, vamos levar o nosso ponto de vista, vamos conversar, estabelecer contato, estabelecer relação com essas pessoas integrantes do governo Trump, mas
quem deveria fazer isso com o objetivo de resolver essa situação é o chefe de Estado, no nosso caso, o Lula. Não tem feito. Pelo contrário, tem, em primeiro lugar, não entendido, não está compreendendo o momento geopolítico que a gente está vivendo. Em vez de sentar à mesa de negociação com o Trump, levando demandas do Brasil em troca do fim das tarifas, que seria legítimo, negociação é assim que se faz, o presidente Lula tem dito que vai ao OMC, que vai não sei onde, que vai e tem criticado o Trump, ou seja, completamente perdido. Não à toa, o Brasil ainda é visto pelos principais países como um anão diplomático, né? Porque, infelizmente, o nosso Itamaraty não sabe para onde vai. E não é o Itamaraty, é o governo Lula. Pela falta de orientação que passa o Itamaraty, você pega, por exemplo, os sistemas parlamentaristas. As relações exteriores e a defesa nacional dos países parlamentaristas ficam a cargo sempre dos chefes de Estado, porque são políticas de Estado. Independente dos governos, as políticas de relações exteriores e de defesa nacional são sempre a cargo do chefe do Estado. O chefe do governo toca a política do dia a dia, né? Aqui no Brasil nós temos o sistema presidencialista, em que o presidente da República junta para si só essas duas funções, chefe de governo e chefe de Estado. Então deveria ser uma política permanente, a política das relações exteriores de defesa nacional. Qual é o papel do país perante o mundo? Para onde nós estamos e onde nós queremos chegar? O que nós queremos de cada um dos países? O que nós vamos colocar na mesa de negociação com os Estados Unidos, com a China, com a Rússia, com a Índia, com qualquer outro país do mundo? Não se sabe. Não se tem essa visão de longo prazo, essa visão de Estado em relação a relações exteriores. Isso faz com que o Itamaraty esteja simplesmente perdido, enquanto o Lula faz suas opções ideológicas de estar ao lado dos opositores dos Estados Unidos. Deputado, eu vou te liberar. Arthur queria falar alguma coisa, não? Não, eu botar só observação para ver como o Lula está perdido. Se você pegar, eu estava procurando nada aqui, mas não tem tempo de achar. Porque você sabe que eu sou desorganizado em salvar os meus arquivos, né? Então, vai estar procurando um dado da OMC, que o Lula está completamente perdido. Um dos pontos da OMC, que hoje os caras estão discutindo, é a reforma exatamente da Organização Mundial do Comércio, porque as decisões que são tomadas na OMC, na sua hoje grande maioria, não são cumpridas pelos países que perdem. Então não importa a OMC perdeu a função, Claro. tipo você, primeiro vai demorar um tempão para os caras discutiram, não sei o quê, o Lula já vai ter ido embora se Deus quiser, entendeu? Já vamos estar em outro, quando essa discussão chegar na OMC finalmente para a fase final. Quer dizer, o PT nem mais vai existir no Brasil, se Deus quiser. Mas, enfim, aí você chegar depois disso, vamos supor que o Brasil ganhe. Mesmo assim, não se cumpre, porque não tem capacidade de execução, né? O OMC não é capaz de execução. Então, a maioria dos países hoje não cumpre, inclusive Índia, vários países aí também do Oriente hoje, da Eurásia, não cumprem as decisões da OMC. Não serve para nada. Quer dizer, o que o Lula está dizendo para a gente é o seguinte: eu não sei o que fazer, e vou reclamar literalmente pro Papa, né? O famoso vou liberar, reclamar Papa, não tem o que fazer. Ou seja, é um nível do despreparo que o Lula e o governo brasileiro, equipado para essa turma hoje, tem em relação à realidade das instituições internacionais. Ô Arthur, e tem um fato também, eu estava dando uma entrevista para um veículo de comunicação semana passada sobre isso, e a repórter disse para mim, não, Felipe, mas o Lula mandou o representante para a posse do presidente Trump, a embaixadora, e citou o nome da embaixadora que eu não me lembro agora. Eu falei, mas pois esse é justamente o problema. Lula também mandou um embaixador para a posse do Maduro nas eleições fake da Venezuela. Era para o Lula, olha a falta de senso das proporções, né? Ele manda uma embaixadora para a Venezuela. Para os Estados Unidos era para ele próprio ter pegado o avião, saído lá de Brasília, pega a Janja, coloca a Janja para dar um passeio em Nova York e ele vai lá para Washington, na posse do Trump. Mas não fez isso, mandou uma embaixadora. Não é um estadista, né, como ele acha que é. E, deputado, eu queria que você se despedisse aqui. Eu só queria fazer uma pergunta final. O Lula tá mais na fase estilista, né? Tá andando de sapato Zenha de 10 mil reais, gravatinha. Tá na fase estilista, né?
Eu queria fazer uma pergunta final para você, pode ser Claro. breve, e depois já se despede, que eu sei que você tem horário. Existe alguma coisa que a oposição aqui no Brasil possa fazer para pressionar o Lula, para ele tomar essa atitude, ou já é um caso meio perdido, é uma coisa que ele já está fechado com isso, não tem muito o que fazer? Trelli, eu acho que em relação ao Lula é um caso perdido. O Lula está preso às suas convicções ideológicas, à sua inação política em vários aspectos. É algo que a própria esquerda comenta nos bastidores lá da Câmara dos Deputados. Ele não tem qualquer tipo de capacidade de reação dentro do seu próprio governo. O Ministério da Casa Civil, que era para fazer a coordenação dos demais ministérios, não tem feito isso. Outros ministros também não têm uma visão pragmática, principalmente quando se refere a relações exteriores. Então eu não acho que tenha com Lula uma solução para encaminharmos encaminharmos uma resolução para essa questão, né? Não acredito nisso mesmo. Tenho conversado com alguns servidores do Itamaraty, também acham muito difícil esse período que a gente está vivendo, essa falta de planejamento. Como eu disse na minha primeira resposta, não é surpresa para absolutamente ninguém isso que o Trump estava fazendo, então não era surpresa também para o Itamaraty, mas houve uma decisão de se ignorar o governo Trump, e aí entra a minha opinião, né, que cada dia que passa eu tenho mais convicção sobre ela. Eu acho que o Lula ele quer criar uma situação para colocar a culpa no Trump do seu próprio desastre econômico, porque veja, não há mais tempo hábil para uma melhora econômica no Brasil. Então o que o Lula quer fazer? Quer terceirizar a sua responsabilidade. É isso aí. Muito obrigado. Então eu quero que você volte aqui de novo para a gente falar ainda sobre ONGs e coisas que eu acho que na sua comissão aí onde você está presidindo dá para fazer algumas coisas. Eu acho que você vai querer conversar sobre isso também. Se tudo der certo, essa semana nós teremos novidades sobre o meu projeto de lei. Maravilha. E aí Ficamos no conversamos em aguardo. primeira mão na semana que vem. Oh, maravilha. Muito obrigado, deputado. Sempre um prazer a sua presença aqui. E Obrigado, nos vemos Felipe. na próxima. Obrigado, Arthur. Um abraço a vocês e a todos os nossos telespectadores. Valeu. Obrigado tchau, aí, tchau. Felipe. Um abração. E nos despedimos de Felipe Barros e damos oi para Kim Paim, que hoje sofreu as agruras da paternidade, perdeu a hora porque estava... como é que... Conta aí o que aconteceu, Kim, para os nossos amigos. Não, só ele só tava com problema de dormir só ontem. Acho que ela tá com o dentinho nascendo, sabe? O dente lá de trás. Aí, nossa, cada meia hora chorava. Aí você pegava. É isso aí. E quando Pai que bota não no passa berço, por chora de isso... novo. É isso aí, isso aí. Aí Pai deu que não- trabalho ontem pra dormir, viu? Nossa. Mas estamos aí, estamos de volta, então, Kim, bem-vindo. A gente estava falando do Trump, das tarifas. Você quer falar alguma coisa? O seu último vídeo foi bem esclarecedor, o último, não o último agora, porque esse de... A gente está gravando dia 7, o de ontem foi mais sobre as manifestações, mas antes você deu uma geral boa sobre as tarifas. Quer falar alguma coisa rapidinho ou vamos passar para a próxima? Bom, conhecendo o que Arthur já pode ter dito, creio que ele já pincelou possivelmente tudo que eu falei. Se eu tiver que incluir alguma coisa só, seria, sei lá, a má vontade dos analistas, da imprensa, né, a própria imprensa, de comentar sobre o caso, como se tudo não passasse de uma total loucura. E aí quando você olha o que está sendo repercutido, você vê que eles só colocam o microfone na boca do mesmo lado. Todas as pessoas que falam são do mesmo lado. Aí você parte de uma ideia que, nossa, meu Deus do céu, todo mundo acha que o cara tá errado. Assim, você fala, bom, ele pode estar errado. Ninguém é o dono da razão. E obviamente o que ele está fazendo vai ter uma reação até interna, né? Até pessoas que fizeram campanha favorável ao Trump, né? Gente ligada aí ao Big Money, gente de Wall Street, e várias pessoas de grandes empresas listadas, não vão ficar totalmente satisfeitas. E aí, diante dessa situação, né, alguns desses estão quietos, outros estão assim observando, mas você começa a ver lá grandes blocos já começando a se movimentar, com um cataclisma acontecendo. Eu sei que as próximas semanas serão extremamente emocionantes. Se vai ser um crash global, não vai ser. Se o Trump vai conseguir os indicadores favoráveis que ele quer, vai conseguir as mudanças. Esses são outros 500, mas
De tédio, o americano não vai morrer. Finalmente, eles estão descobrindo o que é viver no Brasil. Isso é verdade. É, o, enquanto a gente está vendo esse processo todo do Trump, pelo que a gente entende aqui, eu não sei se vocês me corrijam se eu estiver errado, a ideia é voltar a industrializar o Brasil, os Estados Unidos, voltar a ter produção mesmo lá dentro, porque está tudo fora por causa da globalização e tal. Essa história liberal de que o Estado não pode se meter de jeito nenhum, até o Elon Musk parece que deu uma criticadinha nessa coisa das tarifas. A gente tem falado muito sobre isso, né, dessa dicotomia, ou é Estado total ou é Estado nenhum. Arthur, eu acho que as pessoas aqui sabem, mas você acha que o caminho no Brasil, a gente não pode seguir uma coisa parecida? Você acha que... Porque tem muito trumpista aqui que defendeu o Trump, principalmente os mais liberais, que agora tá falando, nossa, ele resolveu tarifar tudo, como se não fosse já uma coisa que ele vinha falando há muito tempo. Eu acho que eu falei um pouco isso antes. Não é nenhuma surpresa o que o Trump está fazendo. Ele sempre falou isso. E veja bem, ele não está falando porque é maluco. Eu vejo o governo do Trump muito bem estruturado. Desde o dia 20 de janeiro, quando ele assumiu, a gente está no dia 7 de fevereiro, eu falei um pouquinho isso antes do que entrar. Pouquíssimo tempo eles entraram com um plano de ação. Muito claro, em tudo que é lugar. Não foi só no SED, eles entraram com um plano de ação. Agora, o problema é que a grande maioria, a grande massa, cara, dos economistas hoje, eles não têm um horizonte de consciência maior que vá além do que a história dessa falsa dicotomia liberal de Estado máximo e Estado mínimo. Então eles não conhecem, ou fingem não conhecer, o Sistema Nacional de Economia Política, o LEEDS, o Frederic List. Eles fingem que isso não existe e obviamente, tudo isso, esses caras têm quase que uma ideologia invisível para alguns casos, que é montada para levar para uma única forma de pensamento, que é a ideia do Fukuyama, de fim da história, a Margaret Thatcher dizendo there is no alternative, quer dizer, é isso aí mesmo, e acabou, só tem isso para fazer. E não é verdade. Então, assim, o Trump hoje, ele está, de fato, ele não está criando uma tarifa e voltando ao mercantilismo barato. Ele, como eu falei, ele está fazendo uma tarifa desproporcional, ele está corrigindo déficits e superávites estruturais para um sistema monetário e cambial que não funcionava mais, e ele está planejando os Estados Unidos. Veja bem, para o médio prazo, ele fala, haverá uma recessão. Os Estados Unidos já está em recessão e vai ter uma recessão, mas ele fala, cara, olha a nossa economia, não tem nada. A gente hoje vive uma economia que não tem, de fato, produtos. Ela é toda baseada no intangível e não no tangível. E o fato que a bolha do mercado financeiro já existia antes, causada pelos liberais. Entende? Então, como quem falou, toda essa surpresa dos liberais, etc., ela é tudo falsa, porque todo o sistema que esses caras criaram iria levar, inevitavelmente, estava caminhando para uma estouro da bolha do mercado de ações. E, obviamente, uma grande recessão. Isso não seria diferente, cara. Não teria como fazer diferente, entende? O Trump hoje está diminuindo o problema, enfrentando. Fala assim, já que vai ter um terremoto, deixa eu tentar controlar o terremoto, já que ele é inevitável. E deixa eu planejar para que a gente tenha o menor número possível aí de feridos. De baixas, e que a gente saia, que saia maior depois disso. É o que a gente está fazendo, legal, corretamente, tá? E Kim, aqui no Brasil... fala. Pegando o gancho aí no que o Arthur tá falando, ele fala assim, nada disso é surpreendente, né? Para que acompanhe o Trump, porque era promessa de campanha. Uma coisa, saindo um pouco dessa questão da tarifa, né? Mas falando dela, é curioso. O que está acontecendo lá, em certa medida, aconteceu bastante no Brasil. E eu acho que a direita, até que não entende economia, devia estar olhando para essa situação, não para os números, mas para as movimentações políticas, que é o quê? Você elege o presidente da República, que tem um plano, né, lá, e no meio do caminho aparecem pessoas, até benquistas, mesmo pelo mesmo movimento, tipo Elon Musk, que vai lá, tá apoiando, etc, tudo mais, mas começam já a ter as divergências. E aí, o brasileiro vai ter a oportunidade de observar como que o americano vai se portar. Isso já aconteceu no Brasil no passado, e eu acho que o brasileiro errou. Não entendeu que ele elegeu um presidente. E o presidente tá lá, vai ficar 4 anos. Ministros, você pode trocar. Secretários, também.
mas o presidente tá ali, tá eleito, é o que tem o mandato, é aquele. Então, agora começou já, né? O próprio Elon Musk, primeiro a entrevistinha, com a carinha fechada, não, tem que ter aqui, acho que livre mercado. Depois ele postou um vídeo do Milton Friedman, já dando outra indiretinha pro Trump. Aí a gente vai observar como é que o pessoal vai se posicionar. Olha, tinha um projeto, claro, ali, foi eleito nas urnas, é esse daqui. O cara tá falando de algumas coisas, em especial também no médio prazo. Essa recessão que o Arthur comentou, ninguém quer uma recessão, mas ao mesmo tempo, como você vai ter trilhões da dívida que vão ser vai ter vencimento nos próximos anos, e na época foram negociados a menos de 3,5%, com o patamar atual, se você tiver que renegociar o mesmo valor, na taxa Selic ela está uns 4%, você vai negociar a mais. Então o Trump também está comentando sobre isso, e ele realmente está comentando sobre isso. Aí no dia 6, ele fez alguns postagens lá na rede social dele falando isso, olha, todos os cenários que estão aqui demonstrando, ó, agora na verdade, um dia antes, dia 5, ele cobrou, ou foi dia 5 ou dia 4, o Jeremy Powell abertamente. Já tá na hora, irmão, vamos cortar a taxa de juro. Então assim, ó, o projeto que foi colocado na mesa, tá ali, né, que na eleição tá sendo colocado na mesa. E aí vai ter que ver como é que vai ser, como é que o pessoal vai observar esse cenário. Vai ser aquela situação, ai, Bolsonaro, você é burro, escute o ministro técnico. Às vezes, o ministro técnico ele tem um viés ideológico diferente, que não necessariamente é o viés da agenda que está ali dentro do pacote. Sei lá, você tinha, vamos pegar um exemplo que esse exemplo foi bom porque o pessoal se posicionou contra o ministro. Bolsonaro tinha um viés, claro, de dar liberdade para a população se defender, focar no policial, não passar pano para a cabeça de bandido. Né? Isso era bem, falando no basicão. Chega no governo, logo no início, Sérgio Moro convida Ilona Zabó a ser lá do conselho, né? Você fala, pô, mas peraí, Moro. Por mais que você gostasse do Moro na época, o grande herói da Lava Jato prendeu Lula, aí naquele momento, graças a Deus, você falou, não, Moro, Ilona Zabó não dá. E o pessoal foi pra cima do Moro. Só que um pouquinho antes disso acontecer, o Santos Cruz já tinha levado a Ilona Zabó, o Instituto Sou da Paz. E quando algumas pessoas pontuaram isso, aí veio a turma, não, mas veja bem, o Santos Cruz também, o cara aí, general, 4 estrelas, não é bem assim, calma, respira. E você vê que não deu muito tempo, o Santos Cruz saiu do governo, tentando censurar o Brasil inteiro, dando entrevista para Vera Magalhães, falando que ele era favorável à regulamentação das redes. Até o Moro foi contra o Santos Cruz na época. Então, eu quero ver como é que vai ser o desdobramento disso daí, como é que vai ser a movimentação desse grande bloco político. Trump versus seus ministros, né? Vamos falar assim, ministros e aliados de primeira hora, que já está gerando aquelas primeiras divergências. Como é que vai ser a relação entre ambos, né? E o desfecho aí total dessa questão. Eu ia falar uma coisa pra você, mas eu tô com medo de falar. Não sei se vocês deixam. Pergunta pro seu chefe, o Duguin. Então eu ia falar dele. Que ele fez uma análise, cara, eu fiz uma entrevista com ele, e ele fez uma análise do trumpismo exatamente com essa sobreposição de diversas camadas, entendeu? E ele me deu o livro de presente, assinou aí, fez uma dedicatória, que é a Revolução Trump. Cara, que é muito curiosa, porque ele fala dessas diversas camadas do trumpismo que tem ali, ele fala que existem os liberais ali, mesmo ligados ao Vale do Silício, e fala do Musk. Ele fez uma análise. Quando sair, veja a entrevista lá lá do chefe. Agora, aqui no Brasil, falando nos esquerdas brasileiros, o Ruizão da Tropa, a Tuxi, tá todo mundo com uma narrativa de que Lula estaria destruindo a economia propositalmente para poder vender os ativos estratégicos. É uma coisa, assim, pesada para os caras que até ontem eram aliados. Não, a Tuxi não tá nesse... Não, só nesse o... bloco, não. Só o... Não, o Ruizão pode estar. Tem outras pessoas da esquerda, mas o Atushi, Lula é Deus. É uma figura esotérica, o Lula. Então na verdade foi na live com o Atushi que ele falou isso.
Não foi Sim. o Atushi não falou. Ah, então tá bom. Porque vocês falam umas coisas aqui que eu não tenho nada a ver, hein? Quem tá falando são vocês. Depois eu vou falar que eu que falei. Mas como é que tá isso aí? Você acha que tem um pouco disso também? Porque é uma tese, né? Que o cara tá todo vassalo dos globalistas, de repente quebra tudo para poder vender barato. Teve um debate aí sexta-feira entre nosso companheiro Decache, da nossa tropa, contra o Cantalice, que é o presidente da Fundação Perseu Abramo do PT. Agora que os caras vão falar que a gente é da esquerda. Em determinado momento do debate, o Cantalice afirma assim, ó, você tem que entender que não é um governo de esquerda. Somos um governo social-democrata, frente ampla. Eu falo, quem poderia imaginar, né? Agora sim, agora confessou. E aí, antes dele falar isso, o Decache já tinha, assim, o debate teve 2 momentos. Um momento o Decache batia, no outro momento o Cantalice apanhava. Aí tem uma frase que foi muito marcante pra mim. O Decache falava, não conte comigo para me juntar, me aliar ao André Esteves, ou elogiar o Haddad junto ao André Esteves. Eu assim, cara, o que tá acontecendo? E ele sai pontuando de como o governo Lula, ele está a serviço dos bancos. E depois ele explicava que pode parecer uma incoerência, mas o governo Lula é o governo perfeito para qualquer banqueiro. Porque o governo de direita tem aquelas confusões, tem a gritaria, tem a desestabilização, tem a própria população reclamando do que está acontecendo. No governo de esquerda, tá de boa. Lula vai chegar lá, vai ligar a câmera, vai dar lá uma entrevista no Brasil 4 e falar, pessoal, estamos num momento difícil, né? Na correlação de forças, não temos como fazer nada, então aqui a gente vai ter que entregar vamos ter que dar ajuda pro Banco Master, vamos ter que dar ajuda pro Banco Master, vamos ter que criar aqui um pacote de crédito para socorrer nosso amigo Rubens Ometo, vamos ter aqui, eita rapaz, a JBS comprou, mas não reclama da JBS não, tá tudo bem, isso aí mesmo, é a correlação de força, o governo perfeito, o PT nasceu exatamente para isso. Tudo que o PT coloca a mão, ele criminaliza. Olha a questão do campo. Era um país gigantesco como o Brasil, que lá atrás começou na capitania hereditária, não parece meio justo, né? Você é dono de 1/13 do Brasil. O que tá dividido aí, né, nesse processo? Se você olha nos Estados Unidos, conforme teve lá a marcha pro oeste, o próprio Thomas Jefferson, poxa, ele dividiu lá, não, desculpa, foi o Lincoln, né? Aí tá falando, acho que foi o Lincoln. O Lincoln fez lá uma reforma agrária, 1864. Aqui no Brasil, você se pensar, falar, pô, reforma agrária, tem muita gente que critica, né, que quando teve a questão da Lei Áurea, deveria dar um pedaço de terra, né, pra todo mundo aí que ficou livre, porque assim, beleza, você liberou o cara, agora o cara vai fazer o que da vida? O cara não tem dinheiro, o cara não tem nada, aí você gerou um problema social. Só que bastou o PT, junto com seus amigos do MST, entrar em campo, pronto, criminalizaram reforma agrária. O que o PT entra, cria, bota a mão, vira, assim, criminaliza. Sindicato. Cara, não é de todo errado você ter um grupo representando os interesses da classe. Você não vê ninguém reclamando na rede social, o pessoal comum, de sindicato policial. O sindicato policial realmente está ali, está tentando trazer melhoria para o policial, obrigar melhores condições. Agora, você pensa no sindicato petista, CUT luta por alguém? CUT faz uma manifestação de rua com aqueles quebra-quebra maluco na maior parte do tempo. Aí você vê tudo que o PT coloca a mão, parece que é para criminalizar. O PT, ele cada vez mais parece que é o partido da CIA, da USAID, o Partido Democrata Brasileiro. Ele entra no Brasil para subverter realmente a ordem e moldar, né, o pensamento das pessoas. Cara, o que é bom para um país? É bom um país que tenha uma indústria forte. Então vamos trabalhar para o povo achar que a indústria é ruim. O bom mesmo é só o livre mercado por ele mesmo. O que é bom para o país? Pô, é bom país se todo mundo puder tiver um pedaço de terra algum dia. Não, então vamos fazer reforma agrária, vamos botar aqui o MST, que é para realmente o pessoal criminalizar e pensar que qualquer pessoa que fale sobre isso, né, quer invadir sua terra. Esse é o PT. Aí você pega agora o exemplo da vez é o Correio. O Correio tá aí dando prejuízo gigantesco, já passando por problemas, se falando de insolvência, aí junta a taxa das blusinhas, e aí? O Lula agora vai conseguir. O Correio que em 2021 teve lucro recorde. Então o problema não é ser estatal, não. O problema é a administração. O PT conseguiu quebrar o Correio. O PT conseguiu quebrar o Correio de novo. Não é a primeira vez. Aí como é que o mensalão começou. O mensalão começou no Correio, né? Foi a primeira. Foi a CPI dos Correios.
Aí como é que tiver pra aquele cara que não acompanha a política no dia a dia e fala, não, cara, entende. O cara não vai entender. Ninguém aguenta mais o PT. É um toque de Midas do crime, né? O cara encosta, vira crime. Exato. Em vez de virar ouro, vira crime. Bom, falando nisso, então, já vindo pro Brasil, nessa semana a gente teve o Fux lá, que divergiu dos outros ministros, causou um certo mal-estar, deu um up assim na história da anistia, tanto é que depois teve as manifestações que a gente vai deixar pro final. E também a gente está vendo muita coisa acontecendo que chama atenção. Por exemplo, um monte de pesquisa de popularidade do Lula. Não é estranho isso? Eu não lembro de ter tanta pesquisa uma atrás da outra, Arthur. Você lembra disso recentemente? Assim, ter uma semana na outra lá, sempre uma seguida da outra, vários institutos. É normal isso? Isso acontece, eu não acho normal, não. Eu acho normal, acho que de volta e meia no estado do Brasil tem isso. Mas, na verdade, tudo virou uma arma política, né? A gente virou uma militarização de todas essas instituições. Então, o que eu quero dizer com isso é que, basicamente, os institutos de pesquisa, eles acabam servindo para pressionar mesmo o governo, né? Para dizer, olha, estou sabendo que o resultado da popularidade dele está ruim, para pressionar, para dizer, ó, para que ele possa ceder espaço para os caras que estão querendo aumentar o espaço dele, entendeu? Então, eu acho normal essa questão de ter uma chuva de popularidade, de estudos de Pesquisas. pesquisa, de pesquisa, estatística, etc. E isso faz parte, engraçado, né, porque ele faz parte de uma peça de uma das ferramentas de convencimento mesmo da tecnocracia. Porque o que os caras fazem? Se você olhar, sempre que tem um evento um pouco mais polêmico no Brasil, a primeira coisa que a imprensa faz é uma pesquisa. Então ele vem e fala assim, olha, 65% das pessoas acham que fulano tem que ser condenado. Você fala assim, cara, isso é um absurdo. Isso não é julgamento, exatamente. Isso é o oposto do Estado de Direito. Isso aí, basicamente, solta o cara na rua aí. Se a maioria lixou. Então, 90% queria que Jesus fosse condenado, né? A gente tem que lembrar disso, por exemplo. Então, se fosse fazer a pesquisa na época. Então, mas isso é para dar a ideia de que existe um cientificismo, um positivismo por trás dos números, uma ciência por trás de certas coisas que justificariam certos atos, entende? E, obviamente, no caso do Lula, para dizer, cara, a popularidade está baixa, começar a pressionar ele para agir para alguma coisa. Mas eu concordo, veja bem, isso está conectado com o que... Eu concordo com o Kim. O que acontece hoje? Ele não tem instrumento. Onde o PT mete a mão, ele criminaliza. Onde o PT mete a mão, ele de fato gera um problema. Eu, no fundo, eu digo para você com toda certeza, eu concordo em gênero, número e grau com a questão do que a esquerda falou no Brasil, de que a política do Lula é uma política que está sendo feita para poder cada vez mais afundar o Estado brasileiro e atender o neoliberalismo para vender os seus ativos. Veja, por exemplo, o que falou da crise do Banco Master aí. A crise do Banco Master, quando você pega o Estadão, eles já jogaram o problema, você vai vendo a mudança da alteração um pouco da narrativa macro. Então, de repente, ele pega e joga essa crise em cima, no colo, lá do Campos Neto. Que, obviamente, todo mundo aqui tem uma série de críticas ao Campos Neto, mas o PT tem as dele, mas evidentemente ele joga isso lá no Campos Neto, joga isso no problema. E o Estadão dá uma matéria e já fala que o ideal é que tivesse autonomia do Banco Central. Então o cara já pega, que é exatamente o que? A política neoliberal de sempre, que é aquela da doutrina de choque do Milton Friedman. Pegar o cara ali que está numa crise, aproveitar a crise que está acontecendo, parar e falar, agora vamos aproveitar e meter 2 pontos na nossa pauta aqui. Vamos voltar a falar de autonomia do Banco Central, vamos falar de venda de ativos, entende? Então, é óbvio que o PT, e não só o PT, mas ele executa isso com uma política de visão neoliberal. E muita gente hoje acaba tendo pautas políticas que aumentariam crises no Brasil, e muitos liberais que querem o meio da crise no Brasil, para que o governo possa entrar e vender ativos estratégicos. Porque a grande batalha do Brasil, quer dizer, eu não vou dizer que é uma grande batalha, o nosso grande drama é um governo estoura o país, outro governo para justificar
a venda dos ativos, fala, ó, eu preciso pagar essas contas que estourou, eu vou vender ativos. Essa é a história, nossa história, entende? E o Correio desculpa, o Correio é um bom exemplo. Você ia falar mais? Não. Achei que você tinha Não, falado. o Correio tem dois bons exemplos, porque veja só, o Correio Porque o Bolsonaro fez dar lucro. dá lucro, e Correio é estratégico nos Estados Unidos. Para você tiver um problema de vacina, de verdade, não daquela lá, Picadinha. de um caso de sítio, quem é capaz de entregar realmente vacinas, por exemplo, nos Estados Unidos, são os Correios. Então, os Correios têm alguns aspectos estratégicos relevantes em alguns países, evidentemente, mas ele é usado. O problema não é, veja só, o abuso não exclui o uso, já diriam os gregos. Quer dizer, o fato de alguém chegar e abusar da instituição, às vezes de uma instituição ou de uma empresa estatal, não quer dizer que ela tem que ser exterminada. O que tem que ser exterminado é o abuso, mas não o uso. O uso correto, o Bolsonaro, por exemplo, foi lá e deu lucro, entende? Então é óbvio que aquilo pode ser lucrativo. Mas, infelizmente, você tem dois eventos ali. Você tem o uso das estatais, aí pelo PT, né, que instrumentaliza tudo. O PT instrumentaliza absolutamente tudo, até pessoas, para o seu projeto de poder. E você tem um outro problema, além da instrumentalização, que é os próprios liberais querendo que as coisas deem errado, trabalhando para isso, para poder fazer venda de ativo, entende? Agora, existem ativos que realmente não é para o Estado ter, mas tem ativos que, são importantes o Estado ter. Saber achar esse equilíbrio que é uma boa discussão. Não precisa ter um hotel que nem o Hotel Nacional que os milicos tinham lá no Rio, mas, né, Correio é uma coisa... Kim, eu deixei essa aqui pra você porque eu sei que você vai se refestelar. Você viu que usaram as comissões pra fazer pressão pro Hugo Motta na questão da anistia. Então quer dizer que essa história de comissão funciona mesmo, é isso? Funciona. Deixa eu só comentar uma coisa bem rápido. Diga aí. Só voltando aqui o tráfico, eu tô falando dele, tá aqui fazendo. Deixa eu ver o que aconteceu no Brasil desde que eu tava dormindo, né? Aí o perfil O Cafezinho, que é um portal da esquerda, postou um vídeo do Ronald Reagan explicando a importância do livre mercado, né? Aí o Ruizão tá lá falando, cara, o que é que se tornou a esquerda? Aí eu tô aqui passando e tô vendo o perfil oficial, selo cinza, da embaixada chinesa nos Estados Unidos, postando o mesmo vídeo. Pronto, agora a China tá defendendo o livre mercado. Agora a China é o bastião do livre comércio. A China é sensacional, velho. Você vê que você nunca viu de tudo. O mundo que o Brasil tá louco. exportando o seu jeito de fazer política, né? Essa disfarçatez, né? Essa cara de pau. Assim, não, nunca falei isso. Não, nunca fui comunista. É o Partido Comunista Chinês do neoliberalismo hegeliano. Pronto. Vou dar pro Ruizão isso aqui. Fala, Ruizão, e aí? Você que fala na China. Você que gosta de mamar a China. Fala aí agora, vá. Defende aí agora teus amigos chineses. Tem que marcar a Lia Jabô. Lia Jabô. O que você acha aqui, Lia Jabô? Velho, não tem condição, não. O Jabô tem que conhecer menos de China e mais de Brasil. Mas deixa eu te falar uma coisa que é só um complemento disso que você está falando, são duas engraçadas. Que toda vez que um neoliberal desses, esses caras que defendem o Reagan, você lembra a frase do Dick Cheney, acho que foi do Dick Cheney, eu não me lembro, mas foi a frase logo depois de um membro do governo Bush, quando começaram a reclamar, acho que foi o Rubini, começou a reclamar, a falar dos déficits americanos, né? E aí o cara falou assim, o Ronald Reagan já provou que o déficit não é algo importante. Porque o que esses caras esquecem de contar é que o Reagan fala de livre mercado, mas o livre mercado que o Reagan fez, na verdade, foi reduzir de forma bastante agressiva os impostos nos Estados Unidos. Mas ele aumentou o custo do Estado. Então, ele sentou o cacete no custo do Estado e aumentou os déficits americanos. Então, não é bem assim. Agora, tem uma parada aqui que eu vou gravar até amanhã, no próximo GEL, que eu falo um pouco sobre a Guerra dos Mares. E na parte da Guerra dos Mares, que está rolando, tem um negócio que é muito interessante, que foi a percepção da China que ela teria que participar de forma ativa da construção de como fazer as regras. Ela não queria apenas estar ali enfrentando, desafiando as regras. Então, o que eu quero dizer para você é dizer o seguinte, olha, na verdade, o que a China percebeu?
que é isso que você vai falar, eu vou chegar nesse vídeo. Ela percebeu o seguinte, e é uma frase de um dos membros do Partido Comunista Chinês. Ele vira e fala assim, nós temos que usar o sistema dos bárbaros contra os bárbaros. Então ele fala assim, não adianta a gente pegar aqui e sair desafiando, se opondo a todo e qualquer tipo de legislação feita pelos caras. Nós temos que conhecer a legislação dos caras, o sistema dos caras, usar o sistema e a legislação contra eles para os nossos interesses. E essa foi a estratégia que eles adotaram, em que a gente chamou de Guerra dos Mares, e hoje, por incrível que pareça, quem tem mais acordos e construção sobre direito marítimo internacional, que participou e construiu esse arcabouço, não foi o Ocidente e não foi mesmo os órgãos tradicionais, foi através de órgãos tradicionais, mas quem escreveu mesmo, quem construiu foi a China. Então, quando ele começa a fazer essa questão do Reagan e discutir livre mercado na cabeça dos caras, eles estão usando o sistema contra a gente, entende? Eles são bons nesse negócio, cara. Eles realmente são bons. Eu vou até pegar depois o nome do livro e passar para vocês, cara. É muito legal. Ele conta a história integral de como a China determinou que precisava escrever as regras de direito marítimo internacional. Olha só, como eles planejaram e fizeram. Aí voltando aí porque o Trelli tava falando de comissões, é isso, né? Chegando aí diante de um impasse em relação à anistia, onde tá aí se brigando se vai ou não vai pautar o requerimento de urgência. E o PL falou, ó, se não for pautar, a gente vai fazer obstrução. Inclusive, um dos caminhos de você fazer obstrução, e o caminho talvez que mais machuque o Centrão, é que o pessoal tava explicando que com essa mudança aí do orçamento secreto, que agora tem que ter um pouco mais de transparência, você tem que fazer a votação de algumas atas, né, para mostrar para onde o dinheiro tá indo, de onde veio. E isso acontece dentro das comissões. E das comissões aí que tem o maior poder de dinheiro, assim, o maior orçamento nas mãos, você tem a da agricultura, você tem da saúde, você tem turismo, e acho que tudo na mão do PL, né? Você fala assim, nossa, olha só, mas se o PL quiser aí sentar, descer a bolacha, fala, não, aqui a gente vai atrapalhar, vamos atrapalhar mesmo. Você vê que a comissão serve para alguma coisa, né? Você fala, nossa, olha, quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar? Ora, enfim, né, outras coisas aí que o PL vem fazendo, né, dia sim, dia também, que, sei lá, a agenda é diversa, né, pautas de Brasil, você pode já começar ali a discussão e tentar dar algum tipo de vazão, e você também pode utilizar as próprias comissões para atrasar o governo. Se o governo aí fala assim, cara, eu vou ficar obstruindo, vou colocar do interesse do governo, quer votar as coisas do governo em regime de urgência, vota aí. O Centrão vota as coisas do governo em regime de urgência, mas vota, assim, cada votação é uma nova votação, cada votação é uma nova negociação. O governo quer mandar todos os projetos para passar direto, beleza, tem um preço. Você vê o IR, o governo quer, né, ser o pai da criança. Desesperado, exatamente. O Mota já deu a reforma do imposto de renda na mão do Arthur Lira. Aí quem que vai dar as entrevistas? Quem que vai aparecer na imprensa como homem que ampliou a isenção do imposto de renda para R$5.000 ou qualquer que seja? Foi o Arthur Lira. E o Centrão já faz isso, mas com a contenção de danos. O Ciro Nogueira já aparece, fala, não, estamos aqui, vamos mostrar, a gente até o estudo aqui do Cláudio Cajado, para a gente ter isenção e proteger o Brasil. Aí ele vem, então vamos proteger as micro e pequenas empresas. Se eu conheço bem o Ciro Nogueira, conversa mole. Ele está só garantindo que nenhum banqueiro, em especial o Dedé, vai se dar mal. Com certeza. O projeto do Ciro Nogueira tem total apoio de toda a turma do BTG. É isso. E já tá ali, ó. Aí o governo tem outro projeto. Pode mandar. Se tiver que passar por comissão, vai ser aquela dor de cabeça. Se não, vai direto. Aí você vai pegar aí a própria questão da PEC da segurança pública, né? Ou talvez da insegurança pública. Que vem na mão do governo, minha Nossa Senhora. Tanto a comissão na Câmara quanto a do Senado, ambas estão na mão do PL. Na Câmara, o Bilinski. No Senado, é o Flávio Bolsonaro. Você poder dar o direcionamento, a própria escolha do relator pro projeto, aí vai embaralhar todo o meio de campo, né? Então, eu acho que já não dá mais. Assim, assim, no atual momento, as pessoas que vivem de comunicação, para mim, já estão no mesmo patamar do político. O político, ele nunca teve esse direito de chegar e falar que comissões não servem de nada. E as pessoas que vivem de informação no presente momento, se ainda não entendeu o que está acontecendo, aí para mim também já é nível de safadeza. Já não é mais falta de capacidade de entender as coisas. Porque você imagina um Brasil hoje
Mesmo essa manifestação, que foi um sucesso, né? A gente pode dizer que foi um sucesso, inclusive com presença de um monte de governador, 7, né? Eu acho que um não foi o do Rio, por causa da 7 chuva. governadores. Se não fosse esse caminho estratégico todo, né? Que se foi fazendo, talvez as pessoas nem... Pô, mas sair na manifestação sem ter nenhuma arma para lutar dentro do Congresso, para que eu vou? As pessoas podiam estar até mais desanimadas. Então, assim, é legal ver como as coisas têm que andar juntas e como elas estão indo, né? A gente não sabe se no final vai dar certo ou não, mas você tem que usar todas as armas que você tem. Inclusive encontrei na manifestação, um abraço, fiz alguns vídeos, não sei se vai sair aqui no programa ou se vai sair em vertical, perguntando para as pessoas, né, como é que elas estavam. Tava um clima até bom, assim, por incrível que pareça, apesar do assunto pesado, né, das pessoas presas e tal. As pessoas tinham uma esperança que eu não via nas últimas manifestações, e eu acho que tem a ver com isso. Agora a gente tem alguns instrumentos que a gente não tinha, que é os caras lá, né? E para falar um pouco das manifestações, eu quero fazer uma pergunta em inglês pro Arthur. Arthur, popcorn and ice cream sellers sentenced for coup d'état em Brasil? É verdade isso? É verdade, 100% verdade, entendeu? O inglês não tá preciso, mas tudo bem, o meu também não é, tá ótimo. Mas e aí, você acha que a manifestação vai trazer algum resultado, pelo menos a pressão suficiente, ou o máximo que poderia se dar de pressão? Olha só, esquece a opinião na mídia, tá? Os deputados e o próprio judiciário, as pessoas olham e sabem o tamanho das pessoas na rua e sabem a dificuldade de botar aquela quantidade de gente na rua. Eles sabem também que quem está a mensagem, veja bem, aquela mensagem das ruas não foi pro leitor desavisado, pro imbecil médio que lê a Folha de São Paulo, que está sentado lá para saber se o número foi significativo ou não foi significativo, né? A mensagem não foi para eles. A mensagem foi realmente para quem está no poder e diz, olha o tamanho da força das pessoas e da indignação em relação à injustiça que está acontecendo no Brasil, ao processo de perseguição, de autoritarismo, de policialesco, de rompimento, né, completo do devido processo legal e de julgamentos, no melhor estilo julgamento de Moscou. Então, é óbvio que quem está no poder, ele entende, ele tenta usar a mídia para aliviar um pouco, mas o cara olha aquilo ali e fala, isso aqui é relevante. Então, há uma mudança, não é de hoje, você tá sentindo uma mudança de cenário, entende? E de percepção sobre algumas coisas no Brasil. Eu acabei de ler recentemente, acho que o Mota falou ainda há pouco, uma coisa mais ou menos assim, falou, olha, eu defendo penas menores, né, mas a anistia pode gerar uma crise, o Brasil precisa de pacificação. Isso parece que ele está negando uma coisa para fazer outra, mas na verdade o que ele está dizendo é o seguinte, se pacificar passa, se acalmar passa. O que ele está dizendo é o seguinte, se acalmar, né, se tiver um acordo aqui de água fria um pouquinho, respira, passa. O problema é que eu acho que na cabeça de alguns caras que estão lá, eles não entenderam que não existe um cara, né, não existe. Veja bem, o Bolsonaro, ele captura o sentimento do povo há muito tempo, ele tem conexão com o povo, então ele é um mensageiro, ele não é o cara que está ali abanando, e aí a tia tá dormindo, tá todo mundo dormindo, e alguém botou pilha de madrugada, aí o cara acordou e ficou chateado. Ele olhou e falou assim, cara, eu tô capturando essa insatisfação, e eu sou capaz de direcioná-la e resolvê-la para os problemas do Brasil. Então ele é isso que é a liderança, ele captura a insatisfação, mas ele é capaz de apresentar a solução para ela. O que acontece, que esses caras não entenderam, é que a insatisfação que existe no povo e no Brasil hoje não é abanado por ninguém, é abanado por eles mesmos, é abanado pela falência absoluta e completa das instituições no Brasil e por um sistema que não representa mais a vontade do povo brasileiro. Infelizmente, o sistema hoje, ele não representa, não é capaz de representar. Então ele precisa ser redesenhado, ele precisa ser rediscutido, ele precisa permitir que a vontade das pessoas possa realmente acontecer. Então o número para a minha manifestação foi relevante demais. Os caras sentiram sim, as pessoas sentiram, os líderes de esquerda que são verdadeiros sentiram. Então os caras olharam e falaram assim, pô cara, isso é relevante. Como eles vão lidar com isso é outra questão, porque eu acho que eles também têm certos erros de leitura sobre o que está acontecendo e que leva a essa insatisfação popular, entende?
Essa palavra pacificação para cada um tem um significado, né? Porque foi uma palavra que eu ouvi muito lá no chão da manifestação, na galera comum, assim, que a gente conversou, e eles falavam muito, pô, a gente precisa pacificar. Não é o mesmo significado de pacificação pro Centrão, não é o mesmo do Hugo Mota. Eles querem pacificar mesmo, porque eles querem um pouco de paz na vida, no dia a dia, né? E muitos falavam, inclusive, olha, esse assunto específico da anistia não é uma questão de PT Bolsonaro até, é uma questão humanitária mesmo. A gente não está pensando na política, ninguém. Foi muito interessante que teve uma mudança, assim, eu acho que de visão de leve, assim, mas dá para perceber que isso pode ser significativo. Então, eu achei que foi legal, assim. E até gente como Chico Alencar, né, do PSOL, falou, olha, realmente estão exagerando, né, Kim? Você falou sobre isso. E ao mesmo tempo você vê o Estadão com uma manchete. Cara, uma manchete dá nojo, que ela fala assim, governadores de direita rasgam a fantasia de democratas por voto bolsonarista, como se quem tava lá era contra a democracia, eles continuam nessa história, né? Não, aí eu vou fazer uma propaganda do meu querido amigo Kim Paim aqui, que achou aquela reportagem do Mesquita, né? Lembrando lá atrás, dizendo que, até sugerindo que, se necessário, tinha que tacar uma bomba nuclear no povo brasileiro, né? Pois é. Então, assim, este é o DNA do Estadão. A partir daí, a gente conclui, né? Esse é o DNA. E o que vem depois é o bicho formado por esse DNA, entende? Eu não tenho nenhuma intenção de ser político, mas se um dia, no universo paralelo, alguém me chegasse pra mim e falasse, não precisa ser político não, mas daqui a caneta. Vá lá, tome uma decisão só. Pronto, eu vou expropriar tudo do Estadão. Tudo. e dedicar aí pra, sei lá, velho, as vítimas do 8 de janeiro. E por quê? Porque é tudo golpista. Tá aí o jornal que, assim, a existência do Estadão é a falência da democracia. A existência, eles, assim, o que eles fazem, os governadores, eles são a falência da democracia. É um jornal que tem 150 anos. Tudo que existe de pior neste Brasil foi fomentado pelo Estadão ao longo de 150 anos de tragédia. Eles começam antes da República, né? Eles participam da construção da narrativa, né? Para dar o golpe republicano no Brasil. Estão lá, né, juntinho no núcleo do governo, toda essa elite participam de 1932, aí eles chamam de Revolução Constitucionalista, né? Porque eles perderam. Sim. E foi por causa deles. Aí não foi golpe, tentativa de golpe, não foi nada. 64 tá de volta. 2 anos fomentando 64, inclusive defendendo até, quer jogar bomba atômica? Joga bomba atômica no Brasil. Mata lá o povo lá. O importante é, sei lá, salvar o Brasil pra minha turma continuar no poder. E estão aí até hoje. Durante o governo do Bolsonaro, foi o Estadão que inventou o termo Gabinete do Ódio. Saiu de lá. Olha verdade. Todo o caos que esse termo causou e sair causando. Assim, num país democrata, não cabe o Estadão. Decisão assim, está fechado, expropriado, para pagamento indenizar as vítimas que o Estadão fez ao longo desses 150 anos. A existência do Estadão é pior do que a Globo. Eu ia falar, você desistiu da Globo? Você desistiu da Globo? Não, é porque a Globo é pior. Mas o Estadão, é porque o Estadão... Assim, a Globo é mais arraigado, né? O Estadão é mais arraigado. Dos anos 60 pra cá. O Estadão, ele faz parte da história do Brasil. Porque não é que o Brasil não existisse antes do Império. Mas, sei lá, não existia desde 1500. Mas a história assim, brasileira mesmo, assim, o grosso da história, do que a gente comenta todos os dias, cara, é da independência pra cá. Da independência pra República. Cá. É só um fiapinho que o Estadão não existia. É só um fiapinho. Então, assim, eu começo a achar que o Brasil passa pelo Estadão, porque tá existindo. Não fechou em nenhum momento nessa porcaria. Então, cara, tá na hora de fechar, né? Tá na hora de realmente sair, né, desse meio de campo, porque esse DNA golpista desse jornal não dá. É realmente golpista. Esses caras eles gostam de dar golpe de Estado. Eu acho que o que aconteceu com o Bolsonaro, inclusive, em certa parcela, pode ser. O pessoal não fala sobre guerras modernas, guerras de quinta geração, guerras híbridas. Eu acho que você pode falar que o governo Bolsonaro ele foi alvo de um golpe moderno. Porque você pega um cara que foi eleito, né, democraticamente em 2018, onde primeiro foi um milagre, porque abafaram toda a história de tudo que estava acontecendo ao redor dele. Nenhum mísero vídeo dele chegando no aeroporto lotado,
ao longo aí de 2016 a 2018, ganhou espaço na imprensa brasileira. Tudo que ele falava era distorcido, só dava espaço para coisas absurdas, fora de contexto. O cara chega no poder, é um trabalho ativo para tentar derrubá-lo, tentar criminalizá-lo, sabe? Narrativa atrás de narrativa, como a própria questão do gabinete do ódio, esse vem pelas mãos do Estadão, pelas mãos do Metrópolis, é o Shadow Cabinet, né? O nosso companheiro Samuel Puncher. Samuel Puncher agora, ele foi um pouquinho mais para a direita, aí eu acho que o dono do Metrópolis, lá, o Estevão, falou, eita, peraí, o Samuel Puncher tá indo mais para a direita, deixa eu dar um emprego melhor para ele aqui, para ele voltar para a esquerda. Aí promoveu ele lá, diretor de fotografia, um negócio desse, aí já esquerdou de novo. Aí já tá lá dando destaque, todos falam da esquerda, reclamando da direita, pronto. É só aumentar o salário que o Samuel Puncher canta, a música que você quiser. Aí você vai pegando cada um. A Globo dispensa apresentações. A quantidade de coisa que a Globo inventou ao longo do tempo, minha Nossa Senhora. A Globo até o governo Bolsonaro já saiu, continua inventando. Vide a fake news da Daniela Lima aí, da computador da BIM, talvez seja a maior fake news da década. Aquela ali foi, assim, muito fora da curva. Você imputou o crime a uma pessoa e você, no dia seguinte, você ainda volta para falar que você estava certa, que a culpa não era sua. Foi que que apuração, só leu mensagem de WhatsApp. Assim, não dá, simplesmente não dá. Simplesmente eu nem lembro mais o que tu me perguntou. Tô com raiva aí já vamos então. Fala, Arthur. Só um parênteses aqui, só para falar do Estadão. O Estadão é tão canalha que esses caras, você pensa que é só um grupo de mídia que não está conectado com o mercado financeiro, não é verdade. Ele tem uma empresa chamada Agência Estado, que chama AE Broadcast. Então, os caras lançaram um sistema, uma plataforma que tem também nos bancos, que é conectado com a agência de notícia, cotação, que é ligado ao mercado financeiro. E esses caras têm uma das maiores dívidas fiscais com o país. Ninguém fala da dívida fiscal do Estadão, ele não posta, entendeu? Ele posta as empresas, e todo empresário ele publica, mas a dele não fala do tamanho da dívida fiscal que ele tem com o governo brasileiro. Então, você não precisaria expropriar o patrimônio dos caras, só precisaria cobrar a dívida que eles têm e não pagam, porque eles são caloteiros, entendeu? E eu fazer também um livro dos traidores da história, colocar lá Júlio de Mesquita filho, Júlio de Mesquita pai, né? Botar lá os Julinho, ambos, ao lado de Roberto Campos Neto. Tem que estar, esses três aí, Roberto Marinho, vamos botar lá os traidores da pátria, sabe? Botar assim o busto, assim, as pessoas, porque o Brasil deu errado, aqui ó, bota assim a imagem deles, constrói. Dei lá. Bota os tomates lá, faz um material que o tomate não danifique. Ainda vamos tomates aí. Ainda vamos chegar nos casos do Banco Nacional um dia desse também. Bom, dito tudo isso, não, eu nem sei a história, mas deve ser interessante, inclusive. Não, eu já mas vi a orelhinha do que levantou lá, ele tá pensativo a dizer assim, amanhã eu vou começar a pesquisar. Anote aí, vem o dossiê do Banco Nacional. Eu lembro que o Nacional, eu lembro que quebrou, né? Não foi o Nacional que quebrou? O Nacional quebrou. E quebrou. Que era até o do Ayrton Senna, né? Fazia e passou a conta pro governo e os caras saíram bem. Bom, essas quebras Como no Brasil, sempre. a gente tá vendo a Americanas, né? O pessoal que quebra nunca quebra assim de um jeito mesbla, Americanas. Americanas é um ótimo exemplo, porque o cara tá fazendo uma delação dizendo que todo o sistema financeiro sabia e participava da fraude e incentivava. E não tem nenhuma linha em um jornal grande, assim, comentando. O cara falou, não, o cara foi isso, mas não tem nenhum escândalo, o Banco Central não tá atuando. Cadê o Ministério Público? Cadê o Ministério Público, Kim? Cadê o Deltan? Cadê o Deltan? Não, ó, essa questão aí da Americanas é interessante. A gente tá aqui, né, falando igual dois duguinistas da tropa. E eu aqui no meio, né? Eu sou o Artuche da turma, que tô aqui só no meio. Você ainda não tá na tropa. Você não é da tropa ainda. Nós estamos aqui na tropa falando, cara, tem que reindustrializar, tem que pensar no Brasil, tem que fazer, né, isso daqui, tem que olhar um papel estratégico de várias coisas. Aí quando a gente tá comentando sobre isso, e falando, cara, esse é o caminho, a gente fala do Trump, fala que tem algumas coisas por trás da decisão dele, o mesmo Estadão que tá aí, dando xerique, colocou, né, do destaque a um report da OCDE. A OCDE tava comentando o seguinte, veja só, que algumas coisas que deram errado partiram de decisões erradas. Que decisões erradas? Nas dívidas, nas grandes crises que tiveram, 2008 agora, na pandemia, os países e as empresas se endividaram muito para, assim, arcar nesse momento de crise, né? Óbvio, né? A coisa mais normal do mundo, mas tudo bem. Só que quando a OCDE vai falar das empresas e trazer recomendações, fala o seguinte, que
a concessão de crédito para essas empresas tem que ter algum tipo de contrapartida. Para quando a empresa receber algum tipo de crédito ou incentivo que seja do governo, seja para aumentar a produtividade. Investir na empresa, porque, segundo informações da OCDE, né, não saiu do seu Zé, analista lá da Faria Lima. OCDE. As grandes corporações, que são as multinacionais, elas se endividaram, não porque não estava conseguindo pagar funcionário, porque estava vendendo pouco, não, para pagar acionista. Olha só como são as coisas. Aí, para dar exemplo, que tem tudo a ver até com Americanas, existe né, uma diferença, né, do ente empresa para o ente dono, né? Existe uma certa blindagem. Uma empresa dessa quando vai para o buraco, quando vai à falência, o dono está sempre de boa. Está sempre de boa. O patrimônio dele está sempre blindado. Exatamente. O que acontece no final do dia, essas megacorporações? A dívida dela só faz aumentar. Ela fecha o ano até no positivo, vende um monte. Aí ela usa esse fluxo de caixa, tudo mais, para chegar lá no banco, para o empréstimo, ela fala assim, não, a gente terminou o ano com 1 milhão de lucro, mas sabe quanto é o salário dos nossos, sei lá, acionistas? Que sem eles, essa empresa decía, o salário dele é 10 bilhões, então a gente só ganhou 1 milhão, mas vamos dar 10 bilhões para os acionistas, e vai aumentando a dívida. Aí o cidadão comum olha para isso e fala, mas a empresa vai quebrar. Pode quebrar, e daí? Quando quebrar, vende, uma recuperação judicial, e a dívida, quem vai, né, receber essa linda dívida na mão e nunca vai ser paga, é o governo, são os bancos que financiaram, no final do dia que vai pagar mesmo é o povo, e o dono da empresa, ele tá de boa. É como, assim, as pessoas comuns, elas não conseguem entender isso, porque o cidadão comum, quando ele pensa em investir, normalmente ele economizou um dinheirinho, foi lá e realmente botou alguma coisa que tem que dar lucro. Ou ele foi no banco, colocou o nome dele, para pegar o dinheiro para investir em alguma coisa que realmente tem que dar lucro. E esse cidadão comum, quando começa a dar lucro, ele começa a ganhar, sei lá, 20 mil, que pô, já é um bate salário no Brasil, 30 mil, 40 mil, ele fala, cara, eu quero ter uma empresa dure, muitos anos, sabe? Muitos anos meu para, quem sabe, vai ficar pro meu filho. Quando a coisa aperta, ele deixa de pagar ele mesmo, para a empresa ficar de boa, fala, pô, esse mês não teve lucro, não vou ganhar nada, vou ficar quieto, no máximo vou pegar ali um dinheiro pra gente pagar as contas de casa, pra empresa não ficar no vermelho. Mas a prioridade é o funcionário, porque tem que ficar funcionando. E até desse exemplo, que todo mundo já trabalhou na empresa, acho que todo mundo já trabalhou na empresa, ou que tem empresa, já passou por isso aquele momento que você torce pra empresa dar certo, porque você sabe que se der errado, você também perde seu emprego. Então fica aquele clima assim meio triste, fala, gente, a gente tem que render, velho, pelo bem da empresa, o nosso emprego tá em risco também. Mas essa lógica, ela não se aplica a essas mega corporações, superbancos, porque se quebrar, quebrou. Enquanto isso, o cara não tá ganhando 20, 30 mil reais por mês, que é um baita salário. Esses caras estão fazendo, às vezes, na casa de centenas de milhão no ano. Olha qual foi o rumo da Americanas, 40 bilhões. Gente, esse 40 bilhões entrou, foi pro bolso de alguém. Óbvio que não todo, né? Tem uma certa perda no meio do caminho, juro, etc. Mas beleza. Desses 40 bilhões, quanto não entraram no bolso dos acionistas? O que eu sei é que depois de um tempo passou, se mostrou que o Lehman ficou mais rico. O Lehman enriqueceu ainda mais. Mas a empresa tá perdendo, e aí? Então, assim, toda a lógica do mercado, né, tá totalmente desvirtuada. Quem diz isso é a própria OCDE. E aí a gente tá aqui falando, cara, olha só, não é Deus dará, tem que ter algum objetivo, tem que voltar a discutir o básico. Uma empresa, ela deveria ter um valor grande, porque o produto que ela faz vende muito, sabe? Assim, nossa, o pessoal adora aquele produto, vai continuar comprando, vai continuar vendendo cada vez mais. Ela é gigante por causa disso, pela qualidade, pelo que ela vende. Não, ela é grande por quê? Porque falaram que é grande, porque valorizou, porque isso é uma notícia que vai... Não, cara, isso não faz nenhum sentido. Aí você começa a criar a chamada bolha. É uma bolha, começa a especular. No dia que a bolha explode, a liberal se joga no chão. Meu Deus, o mercado, o que tá acontecendo aí? É toda aquela gritaria. Vê se o cara que realmente tá vivendo do que ele produz, seja ofertar um serviço, ofertar um produto, passa por essas grandes oscilações. A oscilação que ele passa é quando o produto dele deixa de ser consumido ou não, ou quando o serviço dele passa de ser, sei lá, requisitado ou não. Então a gente está vivendo uma lógica de mercado totalmente distorcida no mundo. Nos últimos 40 anos, as pessoas começaram a achar que investir é comprar um papel que você cruza os dedos e fica, tomara que cresça. Cara, isso não é investir. É isso aí. Isso não é investir, sabe? Comprar título da dívida, isso não é investir.
O simples fato de chamar isso de investimento é ridículo. Isso não é algo errado, não é algo ilícito, não é algo Não. imoral. Você tem dinheiro, existe inflação, você quer se livrar da inflação, é a coisa mais normal do mundo. Mas isso não é investir. Investir é realmente que seja como montar um carrinho de pipoca. Comprar papel esperando que o papel suba ou desça da dívida, isso no máximo é blindar o próprio patrimônio e tentar ficar, né, sei lá, não ser penalizado pela inflação. É preciso mudar essa mentalidade. Isso não é investimento. Não é investimento. Kim, eu vou terminar minha participação aqui, que a gente já passou do horário, falando da minha própria experiência. Quando eu vi você falando isso no vídeo e eu ouço você falar agora, cara, essa é a história do meu avô, essa é a história do meu pai e essa é a minha história. A gente teve empresa por causa, inclusive, no meu caso, diretamente do Lehman, porque a Ambev demorava muito para pagar, muito mais do que prometia e mais do que o mercado em geral. Então muitas vezes eu deixava de receber, de fazer retirada, eu e meu sócio, para pagar funcionário, porque não recebia do Lehman, que tá milionário e que fez golpe aí. Então olha só como é cruel o negócio mesmo. E eu não sou o único, eu sou um entre milhões, né? Então o meu pai e meu avô passaram por isso, pô, não vamos tirar esse mês, aperta um pouquinho ali, porque a gente não quer mandar o cara embora. Na pandemia a gente segurou muito mais do que poderia, se fosse pensar só como empresário. Porque, cara, as pessoas iam passar fome. Então, assim, imagina a quantidade de Isso eu tô falando da experiência mesmo. Não é ouvir falar, entendeu? É experiência pessoal minha. Então, tudo que você tá falando faz muito sentido. Eu não entendo de mercado financeiro, essas coisas, mas se o Arthur tá falando, ele entende. Pelo menos se vocês estão falando, eu acredito em vocês. Nunca fez muito sentido essa coisa mesmo. Pô, o dinheiro vai lá, ele vai como dizia o meu avô, o nosso dinheiro é macho, ele não se como é que é? Não se reproduz. Mas parece que no mercado financeiro todo dinheiro é fêmea, né? Ele fica lá se reproduzindo, sem produzir nada, mas o dinheiro se reproduz. Então é legal a gente começar a falar sobre isso, porque pelo jeito é o que o Trump tá meio que fazendo, né? Tá falando assim, ó, acabou, esse mundo de especulação e não sei o que, a gente vai ter que mudar um pouco, senão também ele é autodestrutivo, né, como a gente está vendo acontecer. Então eu me despeço aqui com essas palavras, a minha própria experiência aqui, e queria que vocês também dessem as palavras finais aí pro pessoal. Arthur, você que falou menos até agora. Falei pra caramba hoje, tá doido? Não, mas nesse finalzinho cara. Aí. Não, ok. Olha Tá só, eu vou fechar muito rapidamente também. Veja só, eu acho que o problema é que existem diversos agentes no setor financeiro e às vezes o especulador tem a sua relevância, entende? O problema é que você não pode basear uma economia inteira baseada em especulação. E muito menos uma cadeia produtiva inteira baseada no pequeno ou no médio ou no especulador. E o fato é que nós não vemos nem de longe uma economia de produção, nós vemos uma economia de cartéis, entende? Então é isso que o Kim está falando. O problema é claro que, por exemplo, ninguém vai empreender no mundo se ele não tiver uma responsabilidade limitada, né? Porque o princípio da responsabilidade limitada é a empresa. Você não pode ter todo o seu patrimônio em risco porque você vai empreender. Então são coisas que favorecem o capitalismo. Tanto que os Estados Unidos é assim, o cara quebra ali, daqui a 2 meses ele se reergue, tal, muda e consegue abrir um outro negócio. Então, evidentemente, cada um tem alguns papéis importantes. O problema é que nós vivemos um domínio de uma grande economia, como aconteceu quando eu percebi isso, por exemplo, na Bolsa de Valores do Brasil, que eu sempre digo que trabalho de modo inverso, que ao invés de distribuir, captar recursos e distribuir para os pequenos e médios empresários ou para quem tem uma ideia, para o cara poder desenvolver o seu negócio, ele simplesmente faz o inverso, ele pega agentes autônomos, capta a poupança das pessoas e joga na mão de 10, 12 empresas, consolidando, entende? Então você tem um problema que é exatamente de cartéis e não mais da questão produtiva que o Kim falou. O cara chega lá e falou, pô, eu quero produzir, eu quero criar, né, vou investir no o exemplo que deu foi o carrinho de pipoca, eu vou realmente produzir alguma coisa. Então a economia produtiva é a verdadeira soberania num país. Então você ter de fato uma força de produção é o que faz você soberano. Então, infelizmente, houve uma corrupção do setor financeiro nesse sentido. O setor financeiro hoje ele se corrompeu, né? Então, do mesmo jeito que o judiciário se corrompeu, eu não estou falando de
corrupção de grana, né? Eu tô falando de corrupção de ideias. Você Sim. pega hoje um juiz, ele não é neutro. Ele já tem uma ideologia, ele vê o mundo a partir de uma ideologia progressista. Então ele já considera que qualquer outra coisa é crime, é fora, porque ele já vê um mundo corrompido. Então o setor financeiro se corrompeu no sentido de que ele é absolutamente rentista, entende? E isso é muito. Eu vou até arrumar uma tretinha interna com a direita, nossa, isso é tão comum que vários e vários deputados nossos falam o seguinte: nós precisamos ensinar matemática financeira nas escolas. Mas e se ensinar a aprender ou ensinar a ser rentista? Porque, claro que matemática financeira é importante, saber fluxo de caixa, os compostos, etc. Mas a economia, o empreendedor, ele não é baseado em taxa de juros, né? A ideia de que é um orçamento, vou salvar tanto para economizar, aplicar, que é o que quem está falando, e torcer para subir. Então, o empreendedor é um cara que toma risco mesmo, e que bom que ele tome risco. Infelizmente, o que a gente está ensinando no Brasil? A não tomar risco e a botar em papéis seguros, com a mãozinha como o Kim botou aí, né, a figa, tomara que cresça. Então, realmente, a gente não vai conseguir produzir e formar pequenos e médios empresários numa economia forte, inovadora com esse pensamento. Mas isso eu vejo com muito, apesar de ter esse diagnóstico, eu vejo com uma forma muito positiva que essa discussão está cada vez mais diluída e mais forte na sociedade e as pessoas estão começando a entender. Então eu vejo sinais de mudança. Muito bom. Kim, suas palavras finais aí. para o programa de hoje? Não tenho mais nada a comentar não, só agradecer aí e pedir desculpa pelo meu atraso. Estamos aí. Não, foi bem. Atrasamos, mas chegamos. Por um bom motivo, filhotinha, a gente não fica bravo, não. E foi legal o papo também com o Felipe, pena que você não participou, mas ele também mandou bem. Um grande abraço a todos que nos acompanham aqui, um grande abraço para vocês dois, sempre um prazer estar aqui com vocês, e até o próximo Puxando o Fio, e tem também programa Quinto Elemento, tem Cine Quinto, tem tudo para vocês verem aí, trocando as bolas, um monte de coisa aí. Assistam a nossa programação aqui no YouTube, no Instagram é diferente do YouTube, assistam também e deem joinha, comentem, compartilhem, podem me xingar, eles dizem que eu fico falando muito aqui, que vocês falam um pouco, que eu interrompo vocês, podem me xingar também, que isso é legal, porque aí a gente tem mais engajamento. Boa, então muito obrigado e até o próximo Puxando Fio, um grande abraço a todos.